Em 1994, perante o Congresso dos Estados Unidos, James W. Johnston, o CEO da Rua J. Reynolds, uma empresa de tabaco, afirmou que fumar cigarros não é mais viciante do que consumir café, chá ou chocolates. Embora alguns comam muito chocolate, geralmente concordamos que apesar da dor de barriga e do risco de diabetes, esse hábito açucarado não é tão perigoso quanto o tabagismo. Por anos, a indústria do tabaco assegurou aos consumidores que os cigarros não eram prejudiciais nem viciantes, lucrando bilhões com essa narrativa. Na realidade, cerca de 480 mil americanos, 161.853 brasileiros, sem mencionar a taxa global de mortalidade. 8 milhões de pessoas perdem a vida a cada ano devido ao tabagismo. 4 anos após a famosa declaração falsa de Johnston, as 4 principais empresas de tabaco concordaram em pagar 206 bilhões de dólares ao longo de 25 anos, em um acordo com 46 estados dos Estados Unidos. Esse acordo visava cobrir os custos médicos relacionados ao tabagismo. A verdade emergiu, eles mentiram, e as consequências são agora evidentes para todos. Embora a falsidade corporativa em torno dos cigarros seja notavelmente evidente, devemos reconhecer que empresas, governos e até mesmo pessoas bem-intencionadas nos enganam de maneiras mais sutis no cotidiano. Isso se reflete, por exemplo, em entrevistas de emprego, onde frases como "nossos funcionários são nosso ativo mais valioso" são comumente usadas. E é, sem dúvida, reconfortante ouvir isso. A busca por um ambiente de trabalho que valorize seus funcionários é natural, embora as demissões sejam uma realidade constante. Comumente, essas demissões são encobertas sob a aparência de reorganizações ou outros jargões corporativos, sugerindo que o funcionário simplesmente não é mais necessário. Não é uma questão pessoal, é apenas uma questão de negócios. Mesmo quando se mantém o emprego, os salários permanecem estagnados e, em alguns casos, diminuem conforme as oscilações da economia. Basta observar a onda de greves que ocorrem todos os anos, com sindicatos destacando que os funcionários não são, de fato, considerados o ativo mais valioso da empresa. As declarações feitas pelas empresas visam transmitir a ideia de que os funcionários são ouvidos e respeitados. Essas mensagens se assemelham às afirmações do tipo "suas respostas serão confidenciais", ao ser convidado a participar de pesquisas sobre o desempenho da empresa ou da equipe. Essa promessa de confidencialidade pode soar suspeita. Será realmente anônimo? A realidade é que frequentemente não é, pois as empresas não têm obrigação legal de manter em sigilo as informações fornecidas pelos funcionários. Elas muitas vezes contornam as leis que as obrigariam a manter a confidencialidade das informações dos funcionários. A administração provavelmente está examinando as declarações confidenciais feitas em pesquisas ou em outros contextos. E o que dizer da suposta meritocracia? Com que frequência você já ouviu a afirmação de que sua empresa ou equipe é uma meritocracia? A narrativa de que os mais talentosos, inteligentes e trabalhadores alcançam o topo é reconfortante. Acreditar nisso nos dá a sensação de que, ao dedicarmos esforço e aprimorarmos nossas habilidades, seremos recompensados com promoções, aumentos salariais e avanço na carreira conforme esperado. No entanto, sendo realista, em muitos setores, essas progressões profissionais frequentemente estão mais relacionadas ao networking e conexões do que ao trabalho árduo genuíno. Embora em alguns casos os candidatos mais qualificados sejam reconhecidos, em muitas situações, o fator decisivo é quem você conhece. A construção de relacionamentos no ambiente de trabalho e as conexões que você estabeleceu desde o início do emprego desempenham um papel significativo. Portanto, é importante trabalhar com dedicação, mas também cultivar conexões. Estas falsas promessas corporativas são comuns, estratégias que as empresas adotam para manter seus funcionários satisfeitos. Existem também falsidades mais específicas, elaboradas para persuadir os funcionários em determinadas posições.
As empresas têm o hábito de nos fazer acreditar que a manutenção de empregos depende de baixas taxas de impostos corporativos. É verdade que as taxas de impostos corporativos ao redor do mundo geralmente são elevadas. No entanto, nos Estados Unidos, a taxa é de 35%, que na realidade é mais baixa do que muitos outros países. O Brasil, por exemplo, tem a taxa 3x maior. As corporações desenvolveram sistemas de créditos fiscais e subsídios para evitar o pagamento integral ou algo próximo a ele. A alegação de que uma baixa taxa de imposto corporativo resulta em mais empregos para os trabalhadores é, em grande parte, enganosa. O mesmo se aplica à afirmação de que os sindicatos forçam empregos a serem transferidos para o exterior. O problema não reside necessariamente na sindicalização, mas sim no impacto da globalização. Programadores de computador testemunham empresas de tecnologia movendo suas operações para a Índia e a China. Sindicatos deslocam poder da administração. Embora apresentem problemas como corrupção, quando operam corretamente, limitam e responsabilizam a administração por decisões que afetam os funcionários. Demonizar sindicatos e associá-los à redução de empregos domésticos é uma estratégia para impedir que os trabalhadores tenham acesso à informação. Ao nos comprometermos com um emprego ou projeto, geralmente conhecemos os valores fundamentais da organização. Nós ouvimos muitas palavras como lealdade e sustentabilidade, mas o que realmente importa para qualquer empresa? Dinheiro. Em boas empresas, existem outros valores importantes, mas, no final das contas, o dinheiro costuma ser o mais importante. A lei da relevância inversa surge aí. Quanto mais uma empresa fala dos seus valores, ela agirá menos de acordo com eles. Em 2020, vimos os líderes das gigantes da tecnologia tentando justificar que não eram monopólios. CEO da Amazon, Apple, Facebook e Google contaram muitas mentiras. O Facebook declarou que está competindo com todos os produtos que facilitam a conexão entre as pessoas, não se limitando a outras empresas de redes sociais. Já a Apple insistiu que não detém uma posição dominante em nenhum mercado ou categoria de produtos. No entanto, se você possui um iPhone, é evidente que é necessário utilizar a Apple Store para adquirir aplicativos ou serviços no dispositivo. Certamente, não é como se o governo que estava recebendo essas alegações não enganasse a população também. O governo dos Estados Unidos forneceu informações falsas em diversas ocasiões para justificar a guerra. Em 1998, a administração bombardeou o que afirmou ser uma fábrica de armas químicas no Sudão, mas posteriormente se revelou ser uma instalação farmacêutica. Em seguida, a administração Bush ficou famosa por criar uma série de informações falsas para nos convencer de que o Iraque possuía armas de destruição em massa, servindo como justificativa para a guerra naquele país. Um dos exemplos mais notórios de o governo dos Estados Unidos fornecer informações enganosas para sustentar conflitos ocorreu durante a Guerra do Vietnã. Em 1971, os Pentagon Papers foram divulgados e tornados públicos. Eles revelaram que o governo sistematicamente mentiu para esconder o fato de que os Estados Unidos estavam enfrentando dificuldades no Vietnã. Durante a década de 1960, enquanto a guerra estava em andamento, funcionários dos Estados Unidos afirmavam que o Vietcong estava sofrendo baixas significativas e que havia perspectivas positivas para o desfecho do conflito. Eles pediam mais força militar, mesmo tendo conhecimento, conforme os Pentagon Papers revelaram, da verdade sobre a situação. Os Estados Unidos estavam perdendo a guerra. É claro que um pouco de segredo do governo é necessário para manter o país seguro. No entanto, as mentiras não são apenas para enganar o público, mas também para confundir inimigos e esconder erros que podem fazer um país parecer fraco. Então, às vezes, o governo pode mentir para nos proteger. Mas quando devemos acreditar no que eles dizem? Devemos pensar que cada mentira é para nos manter seguros? Vamos encarar a realidade. Muitas vezes é sobre orgulho.
Os governos são formados por pessoas, e as pessoas têm dificuldade em admitir que estão erradas. Um exemplo importante aconteceu em 1962, quando o presidente francês Charles de Gaulle retirou suas tropas da Guerra da Argélia ao perceber que a França estava perdendo. Mas não é só em outros países que os governos não são confiáveis. As promessas vazias feitas durante campanhas políticas muitas vezes conseguem conquistar votos, mas raramente são cumpridas. Os políticos sempre fazem promessas que, na verdade, não conseguem cumprir. Durante a campanha de 1988, George H.W. Bush prometeu nunca aumentar os impostos, mas em 1990, admitiu que seria necessário fazê-lo para melhorar a economia. Ele não cumpriu a promessa, o que pode ter sido uma mentira. Fazer uma afirmação tão ampla é difícil de cumprir, mas os candidatos frequentemente usam essas promessas para ganhar votos. Outra estratégia que ajuda os candidatos a vencer é criar divisões. Os políticos exploram nossas diferenças para causar raiva, medo e paixão. Isso está acontecendo no mundo inteiro, dos Estados Unidos ao Brasil. No entanto, será que estamos realmente tão divididos como nos dizem? O governo e a mídia afirmam que sim, mas pode haver uma diferença crescente entre o que nos dizem e a realidade. Embora os membros do governo possam ter posições extremas, os eleitores comuns frequentemente não as têm. Especialmente agora, as gerações mais jovens resistem em apoiar um partido político. O futuro será mesmo tão dividido como muitos dizem? É fácil culpar o governo ou grandes empresas por nos enganar, mas fica mais complicado quando falamos de pessoas e empresas que dependem de ajudar os outros para construir sua reputação. Isso não significa que as mentiras não estejam espalhadas na indústria de autoajuda. Muitas vezes exageram sobre o empoderamento pessoal, criando esperanças exageradas e uma falsa confiança em nós mesmos. Talvez você já tenha ouvido falar sobre positividade tóxica. Isso acontece quando nos dizemos ou ouvimos coisas encorajadoras para tentar diminuir ou evitar emoções difíceis. Isso nos pressiona a ser sempre otimistas, mesmo quando a situação não é boa. Mas a verdade é que sentir tristeza, decepção e raiva pode ser útil. Pensar positivamente não é necessariamente ruim, mas acreditar que pensar sempre que tudo está perfeito nos ajuda a crescer pode ser enganoso. O guru da autoajuda Tony Robbins diz que não existe fracasso, apenas resultados. Essa ideia de que não existe fracasso é promovida em podcasts, livros e redes sociais, nos incentivando a ignorar quando não atingimos nossos objetivos. Mas por que o fracasso é visto como algo tão ruim? Por que precisamos renomeá-lo ou simplesmente ignorá-lo? O fracasso não pode ser apenas fracasso? E não podemos ficar desapontados quando isso acontece? Deixa o like se você já colocou muitas expectativas em algo e depois se frustrou. TMJ. Muitos guias de autoajuda tentam nos convencer de que a liberdade financeira é o objetivo final, como se trabalhar fosse algo terrível. Embora o estresse financeiro não seja legal, por que não ter pressão para trabalhar é tão desejado? O mundo nos faz pensar que precisamos viver apenas de renda passiva e aproveitar cada segundo até os 30 anos. O sucesso, seja financeiro ou não, leva tempo, e a jornada, embora difícil, não precisa ser infeliz. Não acredite se algum expert online disser o contrário. Muitas vezes, as metas ou visões de mundo que gurus e especialistas estabelecem tentam nos fazer sentir que quem somos e o que temos não é suficiente. Hoje em dia, crescem com a ideia de que somos sempre inadequados, sempre buscando algo diferente. Se não nos sentirmos bons o suficiente, acabamos comprando coisas para nos tornar melhores, mais saudáveis, mais bonitos e mais felizes. Isso tudo se resume a dinheiro. Mas as mentiras que contamos a nós mesmos são ainda piores do que as mentiras do mundo. Pensamos que precisamos ser perfeitos, que talvez nunca sejamos felizes. Acreditamos que se pudermos consertar apenas uma coisa, nossa vida será incrível. Seja casar, arrumar um emprego melhor, comprar um carro novo ou simplesmente passar fio dental todos os dias. Nenhuma única coisa pode resolver tudo e trazer felicidade. Às vezes pensamos,
Se eu ignorar esse sentimento ruim, ele vai embora. Ou pensamos que se tivéssemos mais tempo, faríamos exercícios, socializaríamos ou aprenderíamos a fazer crochê. A verdade é que mesmo que queiramos fazer algo, pode não ser tão divertido quanto imaginamos. Por exemplo, aprender a tocar piano pode parecer legal, mas depois de passar 3 horas aprendendo acordes básicos, podemos mudar de ideia. Podemos mudar outras pessoas? Não, não podemos. Com sorte, podemos ajudá-las a mudar por si mesmas, mas não devemos assumir essa responsabilidade. É importante ser honesto consigo mesmo. As pessoas são o que são, incluindo nós. Não importa o que prometem seu chefe, presidente, ou algum especialista tentando convencê-lo. Você sabe quem é e o que precisa. Confie em si mesmo para identificar as mentiras, especialmente as que estão profundamente dentro de você. Assim como os estoicos, eu acredito que a verdadeira sabedoria está em encontrar a serenidade e a satisfação interior, independentemente das circunstâncias externas. Valorizar sempre o processo e o desenvolvimento pessoal. Vou me aprofundar nesse tema nos próximos vídeos, então se inscreva no canal para abrir seus horizontes. O conceito é focar no que está sob nosso controle, aceitar as coisas que não podemos mudar e buscar a serenidade interior, independentemente das pressões externas. Ao adotar essa abordagem, podemos encontrar uma maneira mais equilibrada e realista de lidar com as expectativas e desafios da vida moderna. No final do dia, as mentiras não são exclusivas de grandes corporações ou governos, elas também se infiltram em nossa própria autoimagem. Muitas vezes, mentimos para nós mesmos sobre a perfeição e as soluções mágicas para nossas vidas. Então, como enfrentamos essa maré de dúvidas? A resposta está em entender como o mundo funciona. Educação e discernimento são as ferramentas-chave para desmascarar mentiras, seja vinda de grandes corporações ou da voz em nossa cabeça. Ao buscar a verdade e a autenticidade em todas as áreas de nossas vidas, podemos alcançar uma maior paz interior e uma compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor. Refletir sobre como somos manipulados diariamente é fundamental para desenvolver um pensamento crítico e uma visão mais clara do mundo ao nosso redor. Comentem suas opiniões e até mesmo as mentiras que vocês deixaram de acreditar. Continuem questionando, desafiando e buscando a verdade. E claro, não se esqueçam de se inscrever para mais conteúdo que nos faz questionar a realidade. Chegamos ao fim dessa jornada por algumas das mentiras que nos cercam. Até a próxima!